possamos aproveitar o consolo e o esclarecimento que a doutrina espírita pode nos trazer. Que possamos estar presentes neste ambiente, escutando, prestando atenção, porque é uma oportunidade seguramente valiosíssima que a misericórdia de Deus nos concede e que possamos então ser merecedores dela, nos colocando no ambiente, no tempo e no espaço que nós estamos. Graças a Deus que assim seja. Este mês de maio que estamos iniciando hoje, na verdade, a temática das palestras a partir do mês de maio, junho, julho e agosto vai ser sobre o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, que trata sobre as esperanças e consolações, reflexões muito importantes sobre a nossa condição de espíritos imortais. E na segunda parte desse livro tem depoimentos de espíritos que desencarnaram e vão se apresentar como estão. Lá nós vamos encontrar depoimentos de espíritas suicidas, espíritas criminosos, espíritos que trabalharam corretamente, cumprindo as suas obrigações. E aí nós vamos ver que a vida no plano espiritual, que é a vida verdadeira, ela é nada mais é que a continuação do que nós fazemos aqui. A morte não é porta milagrosa para a transformação nossa. A morte é a transição, uma mudança de estado de vida, de acordo com como está aqui. Então, a partir hoje e no sábado, nós vamos tratar sobre a questão do trabalho, lei do trabalho, a evolução, em função da data que a humanidade celebra hoje. Mas, a partir do dia 7 e dia 10, nós vamos estar estudando cada dia um capítulo, apresentando um capítulo do Céu e Inferno. Então, a gente recomenda, para quem tiver interesse, alguma obra importante, nós vamos disponibilizar aqui, para quem precisar, o livro, que a casa adquiriu no projeto da FEB a um custo bastante acessível, exatamente com o propósito da gente divulgar essa obra entre as pessoas. Tá? Mas hoje o nosso tema é a questão do trabalho, a lei do trabalho e a evolução. Exatamente hoje, dia 1º de maio, que a humanidade celebra o Dia do Trabalho, no Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita, na sua terceira parte, nós vamos encontrar as leis morais, que são, na verdade, a lei de Deus, o natural, subdividida em 10 outras leis para entendimento didático, porque a lei de Deus é uma só, mas ali nós vamos ter a lei de conservação, lei de atração, lei de reprodução, lei de justiça, amor e caridade, lei de trabalho, como nós vamos falar aqui, lei do progresso. Então, a recomendação para quem quiser esclarecer melhor sobre esse tema, porque é muito importante, capítulo 3 da terceira parte, questões de número 674 a 685A. É importante a gente frisar, e também nós vamos nos basear aqui num material que está disponível na internet, excelente. É um artigo da senhora Lídia Maria Andrade Conceição, cujo título é Lei do Trabalho e Evolução. Se a gente acessar na internet pelo nome, pelo título e pelo nome da autora, nós vamos ter a oportunidade de ter esse material que nós nos baseamos. A primeira questão que a gente pensa é, trabalho, é uma lei? Os espíritos vão responder isso numa das questões que sim. A lei do trabalho é uma lei de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus criou, inclusive nós, é mobilizado, é movimentado pelo trabalho. Nada na natureza é ocioso. Nada na natureza é inativo. É verdade que nós, enquanto encarnados, precisamos do repouso em determinados momentos. Ele vai falar também numa das questões da importância que a lei do repouso, que o repouso é uma lei de Deus também. Tanto no repouso das atividades diárias, que o corpo precisa,
como aquele repouso que, a partir do momento que nós adquirimos uma idade física, onde as nossas condições físicas e até mesmo mentais perdem um pouco da sua pujança, um pouco da sua capacidade, que é natural, porque é um processo orgânico que a todos nós afeta. Então, ali também nós reduzimos um pouco o trabalho, mas não deixarmos de ter atividade, fazermos atividades úteis, né? Então, isso é muito importante. Então, a lei do trabalho é uma lei de Deus, por quê? Porque ela nos possibilita, basicamente, a evolução em dois sentidos. A evolução da inteligência e a evolução da moralidade. Nós vamos explicar cada uma delas. E aí nós nos lembramos que o Espírito da Verdade, orientado por Jesus, possa ser até o próprio Jesus, não é isso o mais importante, ele vai nos dizer: amai-vos o primeiro mandamento e instruí-vos o segundo. Então nós estamos vendo aí a conjugação da lei do trabalho como um elemento para que a gente desenvolva o amor e a inteligência. Quando a gente fala de desenvolvimento da inteligência, é mais fácil da gente entender. Por quê? Porque quando nós vamos enfrentando dificuldades, desafios na nossa vida física, material, é natural que a gente vá pelo trabalho buscar as soluções e buscar as alternativas para superar aquelas dificuldades e ter uma condição mais tranquila para viver. Então, se nós olharmos a história da humanidade, todo o seu desenvolvimento, todas as invenções, todas as etapas pela qual a humanidade passou, desde lá da pré-história, do homem primitivo, né, do homem das cavernas, que até nem não falava, mas ele já desenvolvia a atividade do trabalho, porque era o seu mecanismo de sobrevivência. E aí, à medida que ele vai evoluindo, ele vai aperfeiçoando. Então, o desenvolvimento da inteligência é um dos propósitos que Deus nos dá com a lei do trabalho. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes. Desde o momento que nós somos criados como um princípio inteligente, já o nome o diz, e essa expressão princípio inteligente é dada pelos espíritos a Kardec. Quando nós somos criados por Deus, nós somos um princípio inteligente. Nós ainda não somos um espírito. À medida que nós formos evoluindo e estagiando em todos os reinos da criação, reino mineral, reino vegetal, reino animal, nas suas diversas espécies, até chegarmos ao reino nominal, o ser humano, aonde aí nós damos o salto, vamos dizer assim, evolutivo, aonde nós vamos ter o pensamento contínuo, a consciência da individualidade, somos um ser único, né? Único no sentido dos potenciais e das características que estamos desenvolvendo, e também o discernimento, que vai nos dar o livre-arbítrio. Discernimento quer dizer capacidade de escolha, capacidade de decisão. Então, a inteligência nesse processo é muito importante. Os espíritos, inclusive, uma outra questão, não nesta parte do que estamos falando, eles nos dizem claramente que o senso moral, o que é o senso moral? É a capacidade de nós entendermos a lei de Deus, a lei divina e natural que rege a todos nós, em todos esses aspectos que já comentamos anteriormente, não somente na questão do trabalho, mas este senso moral vai sendo desenvolvido à medida que nós vamos evoluindo, mas o desenvolvimento da inteligência, ele é pré-requisito para o desenvolvimento moral. Entendamos isso. Não quer dizer, os espíritos não estão dizendo com isso, que para a gente se desenvolver moralmente, a gente precisa ter uma inteligência excelente, imensa. Não. Eles querem dizer que à medida em que nós conseguirmos desenvolver a inteligência, nós vamos ampliando o nosso raciocínio. O que é raciocínio? É a capacidade de nós analisarmos situações, entendermos aquilo que está envolvido ali e tomarmos escolhas. Então, que aí entra a questão moral, porque Jesus vem nos ensinar no seu Evangelho a cada um segundo suas obras. E à medida em que nós, tendo este entendimento, quando raciocinamos em situações do dia a dia,
uma doença conosco ou com o nosso ente querido, o desencarne de um ente querido nosso, a perda do nosso trabalho que dá o sustento material, a nossa separação conjugal, pela razão que for. Então, essas questões, que são as questões que nos trazem a oportunidade de ensinamento, quando nós temos capacidade de raciocinar e não de colocar pensamentos tipo, isso foi Deus que mandou, isso é castigo de Deus, eu não fiz direito isso, aconteceu aquilo. Não. Deus não age dessa forma. A inteligência suprema, como é Deus designado pelos Espíritos para Allan Kardec, é muito maior que isso, né? E acima de tudo é amor, né? Então ele nos coloca nas condições, nos dá a oportunidade de desenvolvimento dessa inteligência para que a partir disso desenvolvamos o senso moral também. Rapidamente, é importante a gente contextualizar que a ideia do trabalho sempre esteve, vamos dizer, lá nos primórdios. Hoje já há uma evolução natural da humanidade, do nosso planeta como um todo, e essa ideia já está um pouco mais avançada. Mas se nós formos olhar ao longo das civilizações, tem aqui todo um arrazoado muito bom esse artigo da nossa amiga Lídia Maria Andrade Conceição, que ela mostra isso, que o trabalho sempre foi entendido por nós, humanidade, é importante a gente lembrar, né? Nós somos seres espirituais que já vivemos em outras encarnações. Então nós já vivemos certamente na Idade da Pedra, nós vivemos na Grécia Antiga, nós vivemos depois já no período da Revolução Industrial, mais próximo de onde nós estamos, e estamos aqui de novo reencarnados, continuando a viver. Então, sempre a ideia foi essa de que o trabalho estava associado a sofrimento e a castigo. Vejamos, por exemplo, no Velho Testamento, no texto da Gênesis, que todos nós, talvez de alguma maneira, já ouvimos, aquela passagem que é uma alegoria, né, da criação do mundo e de que Adão e Eva teriam sido os dois primeiros habitantes da Terra. Nós sabemos que isso não é racionalmente correto, mas não é aqui o ponto para nós trocarmos. Mas naquela passagem que está no Velho Testamento, quando Adão e Eva, desobedecendo a ordem, né, de não comer o fruto proibido e em consequência permanecerem no paraíso onde eles tinham todas as benesses, e eles, ao tomarem essa atitude de provarem este fruto, eles são degradados, né? Eles vão ser expulsos do paraíso, e dito lá, isso está no Velho Testamento, estou procurando a palavra, texto literal, que diz assim: a penalidade de Adão é o trabalho descrito como uma pena, que lança o homem ao sofrimento e ao suor do seu próprio esforço para a sua manutenção. Então, claramente, a ideia de trabalho associado à pena e a castigo. Se nós formos olhar já mais próximo do período histórico que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar a escravidão. A escravidão, além de demonstrar falta de amor entre os semelhantes, orgulho e vaidade daquele que é o mais forte naquele momento, seja pela razão que for, para escravizar o outro. Mas qual é a finalidade da escravização? Que o povo escravizado trabalhe para o povo que está escravizando, né? No sentido de que o conceito, a concepção era de que o trabalho era algo inferior, que deveria ser executado por quem poderia ser subjugado e submetido à escravidão. Como dissemos já de décadas, né? Acho que sim, décadas, esse conceito vem avançando e vem evoluindo. Por exemplo, hoje que nós estamos dizendo, sei lá, 30, 40, 50 anos para cá, o voluntariado é uma forma de trabalho que as próprias empresas estão estimulando, né? Então nós vimos aí corporações que são grandes empresas, órgãos públicos, como instituições como a nossa, que se mantém pelo trabalho voluntário, para dar o contexto geral. O trabalho voluntário, o que é o trabalho voluntário?
é cada um de nós destinar uma parte do seu tempo, uma parte dos seus potenciais, da sua capacidade, daquilo que temos, né, para servir o seu próximo, sem nenhum tipo de cobrança remuneratória. Então, hoje, quando se fala em trabalho voluntário, é tranquilo, todo mundo entende isso, já tem uma visão. Isso é uma demonstração da evolução que a humanidade está entendendo em relação ao trabalho. Mas por que o trabalho, como sendo uma necessidade, está nos livros dos Espíritos, por que o trabalho efetivamente promove esta evolução intelectual e moral? A intelectual, acho que nós já falamos um pouquinho, né? Que é exatamente o enfrentamento das dificuldades, de todos os desafios que a humanidade teve, e a partir do trabalho, da pesquisa, da cooperação, do investimento do tempo, do estudo, conseguimos avançar muito. Nós olhamos hoje luz elétrica, que já não é nem algo assim que a gente se impressione, mas antes de termos a luz elétrica, né, nós vivemos lá também, estivemos reencarnados naquele período, certamente nós entendemos a importância. Mas se nós chegarmos a hoje, né, nos dias de hoje, as comunicações, a ciência, a medicina, a engenharia, e aí nós poderíamos, a própria educação, né, tão ainda menosprezada, este é o termo, né, por muitos de nós, não entendendo o papel importantíssimo que é um professor, que é aquele que vai dar as letras, né, as letras no sentido de que a pessoa possa se desenvolver dentro da sua vida. Então, a questão da lei do trabalho nos impulsionar ao progresso intelectual, acho que está devidamente entendido. Mas vamos ver a questão do ponto de vista da moralidade, né? Porque, como dizem os Espíritos, trabalho não se resume ao trabalho que a gente recebe o retorno pelo salário ou pela remuneração, como for. Isto é uma forma de trabalho. E quando nós vamos ampliando a nossa consciência, que somos espíritos imortais, temporariamente ligados a um corpo físico, nós vamos entender que, por exemplo, no plano espiritual, os espíritos trabalham. Os espíritos desencarnados trabalham como nós trabalhamos. Nós, quando o corpo físico dorme, podemos trabalhar, se assim quisermos. E se temos dúvida disso, comecemos a fazer uma experiência, né? Antes de nos recolher fisicamente, procuremos fazer a nossa prece, procuremos ter uma preparação adequada para o sono e, na nossa prece, inclusive, peçamos, né? Façamos o pedido para os bons espíritos que possam nos auxiliar para que a gente aproveite como espírito este momento do sono físico. Então, o trabalho ele não se resume ao trabalho pelo qual nós recebemos a remuneração. Mas o que nós queríamos comentar aqui é fazer a seguinte reflexão: como a gente consegue entender, tentarmos entender, que o trabalho pode nos ajudar neste processo de evolução da nossa parte moral, que junto com a parte intelectual vai nos levar à evolução integral. Todo tipo de trabalho, seja ele remunerado ou não, as pessoas que cuidam de um lar, do seu próprio lar, que mantêm organizado, que mantêm limpo, que mantêm as condições básicas para que as pessoas que ali convivem entre família, que já tem o seu desafio de crescerem juntas, né, de avançarem juntas, mas esta organização material ela é muito importante. Então, as pessoas que são responsáveis nas nossas casas, para que esta organização, esta condição melhor nos permita a gente acordar, tem lá a refeição pronta, as roupas onde a gente precisa usar, a casa organizada e, obviamente, nós fazemos também a nossa parte disso. Isso é um trabalho importantíssimo. O trabalho voluntário, como nós comentamos aqui, da mesma maneira. E o trabalho, aquele pelo qual nós recebemos a remuneração,
é necessário porque precisamos sobreviver. Mas em todas essas situações que nós exemplificamos rapidamente, atividades em casa, trabalho voluntário, eu trabalho com um serviço profissional, entendendo a contrapartida financeira que recebemos por esse trabalho, eles implicam em relações pessoais. Ninguém trabalha sozinho, seja em casa, seja voluntário, ou seja profissionalmente. E é exatamente esse aspecto das relações sociais que nos fazem aprender a avançar e progredir. Por quê? Porque se eu sou um trabalhador que faço uma tarefa das mais humildes que seja, e aí também daqui a pouquinho a gente quer comentar um pouco isso, que o trabalho, isso é Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Franco, que nos diz, o trabalho ele não se qualifica pela atividade em si, mas sim pela forma como nós realizamos. Nós vamos falar disso um pouquinho para frente, mas o que nós queremos falar aqui agora é isso. A inter-relação pessoal. Se eu estou neste momento da minha encarnação física, desempenhando profissionalmente uma atividade humilde, o que nós temos que entender por uma atividade humilde? Não é que ela é menos importante que uma atividade que demande intelectualidade maior, estudo, uma série de coisas. Não. É aquele trabalho que exige exatamente menos essas capacidades. Mas, exatamente por ser um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, é menosprezado dá de menos valor. A humildade, a paciência e o equilíbrio de quem faz essa tarefa é um grande aprendizado para ele e muitas vezes para as pessoas com quem eles convivem. Pensemos assim, uma instituição como essa. É muito bom a gente chegar aqui, a casa está limpa, né? Com todas as condições adversas que a gente tem muitas vezes, seja da região em que nós estamos, e seja do momento que nós estamos enfrentando de uma construção, de uma obra. Então a gente precisa valorizar quem faz isso, né? Quem permite que a gente possa sentar confortavelmente, possa escutar a palestra, né? Isso foi resultado de algum trabalho. Então, o ponto aqui é, qualquer atividade que nós desempenhemos, seja no nosso lar, seja na atividade voluntária, ou seja, na atividade profissional, demanda relação pessoal. E relação pessoal é o maior caminho para nós aprendermos e avançarmos e progredirmos. Por quê? Porque nós temos que exercitar tudo que Jesus nos ensina. Paciência, tolerância, cooperação, bom ânimo, otimismo, né? Poderíamos listar uma série de coisas. Então, por isso, o exercício do trabalho, que é uma lei, novamente, né? Uma necessidade, no sentido do que falamos até agora, desenvolve-nos, ou não, né? Se nós se não entendemos desta forma, porque às vezes nós ficamos muito focados no trabalho material, que não é errado desde que a gente sempre mantenha o equilíbrio. Não é o Espiritismo não proíbe-nos de nada, já sabemos disso. Mas às vezes a gente pode pensar assim, puxa, mas se eu trabalhar muito, se eu ganhar muito dinheiro, se eu tiver muitos bens, se eu progredir materialmente, é errado? Não, não é errado. Primeiro que não tem nem certo nem errado. O que a gente precisa pensar, e aí o Espiritismo nos ajuda muito. O Espiritismo nos mostra, né, claramente que nós somos espíritos imortais. E aí nós pensamos assim, puxa, será que eu preciso ter 3 carros? Será que eu preciso ter uma casa, uma casa muito grande, 2 apartamentos, uma casa na praia e tal? Temos que pensar, porque daqui a pouco eu não vou continuar nesse plano de vida. Bom, vou deixar para meus filhos, para meus netos, sem nenhum problema. Mas será que eles vão conseguir se organizar harmoniosamente para usufruir isso? Ou vão brigar, ou vão se desarmonizar? Então a gente começa a pensar, pelo esclarecimento da doutrina espírita, a questão do que é necessário e o que é supérfluo. Isso também tem um capítulo do Livro dos Espíritos.
A civilização, ou seja, a sociedade que nós vivemos hoje, com tantas oportunidades, com tantos recursos, com tantos apelos, ela muitas vezes nos leva a nos perdermos nisso, né? Porque a gente tem um carro, aí quer ter um carro maior. Aí tem uma casa, quer ter a casa na praia. De novo, não tem nada de errado nisso. Mas aí nós pensamos assim, será que foi para isso que nós vivemos? Será que foi para isso que nós estamos com a oportunidade de ter um corpo físico perfeito, uma saúde adequada? E aí é o raciocínio que cada um de nós tem que fazer. Então, o trabalho material, claro que ele é importantíssimo, ele nos dá dignidade, ele nos dá respeito, ele nos dá segurança. Porque todos nós, e certamente todos nós que estamos aqui, temos esse entendimento. É muito bom, né, a gente poder, fruto do nosso trabalho honesto, que não gera nenhum tipo de comprometimento futuro, né? Não enganamos ninguém, não roubamos ninguém, não ganhamos para trabalhar X horas, mas trabalhamos menos, né? Então, se nós fazemos isso, é muito importante, é justo nós termos, nos sentirmos dignos de estarmos contribuindo para manter a nossa família, manter a nós mesmos, contribuindo com a sociedade, porque isso é uma engrenagem, né? Mas a questão a pensar é isso. Civilização, com todos os apelos, todas as condições que temos, começam a nos gerar necessidades que talvez não sejam tão necessárias assim. E é isso que a gente precisa entender. E aí muitas vezes a gente e tem mais um detalhe nesse raciocínio. Quando a gente se preocupa única e exclusivamente, vamos repetir, única e exclusivamente, o que quer dizer isso? Eu só me preocupo em trabalhar para ganhar dinheiro. Eu estou claramente estimulando o meu egoísmo. Todo mundo entende isso? Né? Por quê? Porque eu não estou preocupado com o vizinho, eu não estou preocupado, às vezes até mesmo com um parente, né? Alguém da minha família, que não veio reencarnar por acaso ali comigo, e que está numa necessidade maior. Eu não estou preocupado em contribuir com o meu trabalho, né, com o meu tempo, com a minha inteligência, com a capacidade que eu já consegui desenvolver, com os potenciais que eu já consegui desenvolver, com a minha igreja, com o meu Lions, né, que é a reunião das pessoas que buscam trabalhar pela sociedade, pelo centro comunitário que muitas vezes eu estou vivendo. Então, essas coisas que a gente precisa se dar conta. Então, essa capacidade de se relacionar é um grande aprendizado que a lei do trabalho vai nos dar. Nós queríamos falar agora um pouquinho, tem muita coisa para falar, mas nós não vamos passar do tempo. Vamos falar daquilo que a gente só pontuou anteriormente. Joana de Ângeles nos diz, né, que o mais importante não é o trabalho que a gente executa e nem o resultado daquele trabalho. Olha que interessante, né? E sim a forma como a gente executa uma tarefa. Com dedicação, com respeito, com o melhor do que nós pudermos fazer. E por isso ela diz que não tem trabalho mais importante que o outro. Nós, materialmente, ainda espíritos em evolução, que nos levamos muito mais pelas aparências e que ainda temos o orgulho e a vaidade muito fortes em nós, evidentemente que para nós e para os nossos filhos, provavelmente, nós gostaríamos que tivéssemos as profissões com maior destaque, com maior remuneração, com maior projeção na sociedade. Novamente, não está errado. O erro que nós cometemos muitas vezes é nós desvalorizarmos as profissões que, na nossa ótica, não dão destaque, não dão projeção e talvez não sejam tão importantes. Mas ela diz claramente, todo o trabalho bem realizado, o que é o bem realizado? É fazermos o melhor daquilo que nós possamos fazer
ele é importante. Os Espíritos, inclusive, dizem na questão 675 que o trabalho é toda ocupação útil. Então, eu posso ser um dono de empresa, eu posso ser um juiz, eu posso ser um grande médico. No momento em que eu chego num local, que pode ser a minha casa ou pode ser um ambiente comunitário, eu vejo que existe alguma coisa que precisa ser feita e que eu tenho a capacidade de fazer, no momento em que eu tomo a iniciativa e faço isso, eu estou executando o trabalho. Seja varrer o chão, seja pegar, passar um plano onde for, que seja trocar uma lâmpada, né? Se eu tenho a capacitação para isso, eu não vou ser menor para fazer isso. Aí vamos pensar os espíritos. Será que a gente só trabalha enquanto a gente está ligado ao corpo físico? Não é nada? Não. Os espíritos nos dizem que no plano espiritual, na vida espiritual, que não é nada muito mágico, não é nada fantasioso, meus queridos amigos e queridas amigas. A vida é uma só. As dimensões que nós podemos viver é a dimensão material. O que é uma dimensão? É aquilo que a gente consegue perceber. A dimensão material, que é o que nós aqui que nos percebemos, estamos vivendo neste momento, ligados ao corpo físico. Aqui nós trabalhamos e nós entendemos claramente isso. Agora, na dimensão espiritual, que é aqui também onde nós estamos, só que é uma dimensão diferente, porque os nossos sentidos físicos não percebem a realidade dessa dimensão. Mas não é por isso que não há vida. A vida, como nós sabemos, igual à vida que nós estamos vendo aqui. Então, se há vida, e não há diferença a não ser que eu não estou usando o uniforme do corpo físico quando eu estou desencarnado, eu vou trabalhar lá também. E isso é muito importante a gente entender. Porque aquele conceito de descanso eterno, de que Deus descansa, isso tudo é equivocado. Isso tudo são criações humanas. Jesus mesmo disse, né? Eu tinha aqui anotado, não sei se vou achar, mas vamos lá. Quando ele viveu numa época em que o sábado não se podia trabalhar, era uma crença dos hebreus, né, dos judeus. E aí ele está curando um necessitado no dia de sábado, e aí um doutor da lei vem e chama de atenção, que sábado não é dia de trabalhar. E o que Jesus disse? O sábado, o homem não foi criado para o sábado, né? Mas o sábado foi criado para o homem. Simplificando isso, ele quer dizer o seguinte: não tem dia, não tem hora para a gente trabalhar. E ele diz: eu trabalho, meu Pai, que é Deus, Pai de todos nós, continua trabalhando, porque a criação dos princípios inteligentes, como fomos nós um dia, princípios inteligentes, ela é contínua. Deus não está de braço cruzado. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque é a forma ainda que a gente enxerga as coisas, mas Deus está em tudo, né? E trabalha continuamente. Então, meus amigos, que eu acho que é importante a gente falar do repouso rapidamente. Tem uma questão que trata exatamente que o repouso é uma lei de Deus. Então, todos nós precisamos repousar. Mas vejam bem, equilíbrio de novo, né? Não é só repousar, como não é só trabalhar. Então, ao fim de um dia, de uma jornada de trabalho, seja ela profissional ou não, já falamos muito disso, nós temos que sim descansar, porque o corpo é uma máquina. Se nós não cuidarmos desta máquina, que nós temos responsabilidade, porque ela não é nossa, foi nos emprestada por Deus. Se nós anteciparmos o término da vida útil desta máquina pelas nossas atitudes, nós vamos ter que responder isso com a nossa consciência. Então, o repouso é necessário. Assim como também dissemos, a questão de que quando nós passamos a adquirir uma determinada idade física, nós também temos que diminuir bastante a carga de trabalho, mas não de ociosidade. Então, se eu tinha um determinado trabalho material e eu já não tenho as mesmas condições para exercê-lo,
eu vou diminuir e eu vou talvez até não fazê-lo mais. Mas eu posso desempenhar outras atividades que de alguma maneira me mantenham útil. Quantas e quantas pessoas adoecem, não só fisicamente, mas principalmente psiquicamente, quando elas param de trabalhar. Porque se nós fomos criados para, se o trabalho é uma lei, é uma necessidade, é o mesmo que nós temos uma ferramenta e jogarmos e de um tempo para frente nós não usarmos mais. O que vai acontecer? A ferramenta vai enferrujar, provavelmente quando eu precisar dela, ela não vai estar em uso. Então, o repouso é uma lei, mas nós não podemos pensar no repouso como sonho, né, nosso. Durante muito tempo, né, eu acho que hoje esse conceito também já está um pouco mudado, e acho que isso é muito importante, é uma evolução da sociedade. A nossa preocupação era nos aposentarmos fisicamente, né, profissionalmente, o mais rápido possível. Evidentemente que tem a questão da remuneração, que não é isso que nós vamos falar e não é o caso aqui, mas porque a gente tem aquele conceito, vou me aposentar e agora eu vou gozar aquilo que eu consegui. Só que isso é um equívoco, né? Porque nós não somos matéria. Claro que nós podemos trabalhar menos e aproveitar um pouco daquilo que nós construímos, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente se aposenta muito cedo, e aí nós também vemos quantas e quantas pessoas, pela questão da inutilidade, acabam adoecendo porque não tem esse conhecimento da importância do trabalho. E para encerrarmos, era importante a gente falar também que Jesus, nas suas parábolas, tem pelo menos 2 parábolas que ele fala claramente do trabalho, da importância do trabalho. A parábola dos trabalhadores da última hora e a parábola do mordomo infiel, que é aquele que não utiliza bem os recursos que lhe foi dado por empréstimo. Mas o que nós queríamos então deixar como mensagem final é exatamente isto, né? Que o trabalho, com esse conceito de ser toda atividade útil, nós precisamos entendê-lo como uma grande oportunidade para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que nós dignifiquemos as atividades que nós podemos realizar. De novo, não é só as questões profissionais. Eu posso estar desempregado, eu posso estar num momento em que eu não consigo colocar a minha força de trabalho física para a sociedade e em contrapartida receber a minha remuneração, pela razão que for. Mas isto não me exime de trabalhar, de ser útil, de poder fazer o que eu puder fazer da melhor maneira possível. Por quê? Porque assim eu vou estar cumprindo com a designação pela qual Deus me criou, que é sermos criaturas úteis. E se nós temos dúvida disso, olhemos na nossa volta a natureza. Não existe nada na natureza que não trabalhe. E a maior parte dos recursos que a natureza nos oferta, ela nos dá gratuitamente, sem cobrar nada, nem a gratidão. Né? Então, se isso não é um ensinamento para a gente pensar, acho que a gente precisa estudar um pouco mais, refletir um pouco mais, ampliar a consciência, porque é por aí que as coisas vão. Bom?